Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre cigarro, como o tabagismo pode impactar na sua saúde. Essa semana celebramos a OMS, o Dia Mundial Sem Tabaco, e por isso eu e o Dr. Ackley resolvemos então vir falar um pouco sobre o impacto do tabagismo na sua saúde. Dentro da minha área, na otorrinolaringologia, o cigarro comprovadamente pode piorar os quadros de sinusite crônica, de rinite alérgica, tanto para o fumante em si, quanto para aqueles que convivem com o fumante pelo tabagismo passivo. E para falar sobre isso, nada melhor que o Dr. Ackley. Ele é meu sócio na Clínica Autocap, cirurgião de cabeça e pescoço e um grande estudioso sobre o assunto. Será que ele já entrou? Vou convidar então o Dr. Ackley para que ele dê início então à nossa conversa. Veja se você recebeu. Boa noite, pessoal. Vocês estão entrando, sejam bem-vindos. Oi, Ackley. E aí? Tá me ouvindo? Ótimo, muito bem. Veio até com fundo especial para essa live. Eu queria ter colocado rosa, mas aí não ficou tão bonito. Eu falei, ia colocar rosa em tua homenagem. Boa. Para um assunto assim, né, tão polêmico, tinha que trazer uma cor mesmo. Perfeito. Cara, polêmico, mas mudou muito, né? Se tu for pensar nos últimos anos, vamos lembrar ali da geração Ayrton Senna, né? Tinha propaganda de cigarro no carro do Ayrton Senna, né, cara? Olha só. E hoje tu não vê mais propaganda de cigarro, né? Hollywood, o sucesso, né? Era bonito, era moda fumar, era muito bonito, elegante, né? Esses dias a gente assistiu uma série, eu nem lembro qual foi semana retrasada, e tinha uma pessoa fumando. Eu falei, nossa, fazia tempo que eu não via alguém fumando, personagem fumando numa série. Não é, nem no cinema não é mais tão comum, né? A gente tinha isso como algo normal, né? Todo galã de qualquer filme fumava, né? James Bond fumava. Né? Então... E até em aviões, né? Tinha a parte de trás do avião, isso eu lembro quando eu era criança, que era reservado aos fumantes. Enquanto na frente ficava sem fumaça. Hoje em dia isso a gente aí imagina algo. Nem estava planejado, mas você fez eu lembrar que eu li um livro de curioso meio mórbido sobre acidentes aéreos, mas analisando as causas dos acidentes aéreos. E ele analisava grandes acidentes. A questão de parar de fumar nos aviões começou a ser discutida, eu acho que foi na década de 80, não lembro a data certa, mas foi num acidente de um avião da Varig, em que a pessoa foi fumar no banheiro e jogou bituca de cigarro no lixo e pegou fogo. E, na verdade, eles fizeram um pouso forçado porque o avião começou a pegar fogo e não tinha consumido oxigênio. Então, assim, o avião não chegou a cair, explodir. As pessoas morreram asfixiadas por causa do fogo, por causa de um fumante que jogou o cigarro na lixeira dentro do avião. E ali começou a se proibir os cigarros nos aviões, que eram um risco muito alto. Isso aí, Orly em Paris, exatamente. Foi um acidente em Paris, exatamente isso. Nossa. Então, tu vê, e era uma coisa normal isso, as pessoas fumavam dentro do avião. Bom, é só tu pegar alguns propagandas que tem antigas, né? Que Marlboro, a escolha do seu médico, né? Os médicos apoiavam o cigarro, o cara no começo. Olha só. Porque, assim, a história, o que aconteceu? Na década de 70, mais ou menos, começaram a aparecer os trabalhos associando o cigarro ao câncer de pulmão. Então, até ali, começou a se ver, talvez ali 50, 60, mas antes disso, o cigarro era uma coisa comum, normal, né? E ele dá uma sensação de bem-estar quando você fuma, dá uma sensação de que você está melhor, mais calmo, respirando melhor, por causa do efeito transitório ali do cigarro, né? Então, a partir dos anos 70, se eu não me engano, foi 80 e poucos que a Inglaterra meio que falou, o cigarro faz mal, então a gente tem que começar a restringir. Olha como demorou, né? Esse tempo, essa Foram mais de 10 anos. Quanto marketing, né? Quanta publicidade forte, Lucky Strike nos anos 60, nos Estados Unidos. Nossa, muito forte, né? E até hoje, Fernanda, a indústria do cigarro movimenta só no Brasil 2 bilhões de reais por ano, cara. É muito dinheiro envolvido nisso.
Muito, né? Muita coisa. Então, é muita grana envolvida nisso. E Uhum. muito desse tabaco produzido no Brasil é exportado. Se não me engano, 85% disso é exportado. A Então, maior parte, maior olha parte do que só. a gente a gente é um produtor mundial, né? E se Sim, tu falar em números, até anos 90 mais ou menos, 30% da população fumava. é muita coisa. Muita É gente, muita cara. coisa. Aí isso Uhum. reduziu. Uhum. Você consegue ver o impacto das campanhas, né, e das restrições. Porque, assim, não existiram só campanhas contra o tabagismo, existiram restrições de propaganda, que foi essas que a gente falou, né? Sim. Existiram aumentos de impostos, que também ainda não são substanciais, mas existiram aumentos de impostos. Mas a gente conseguiu reduzir isso de 30%, hoje em torno de 10% da população fuma. De 30 para 10, muito Mesmo significativo, assim, né? são 20 Uhum. milhões de pessoas. É muita Sim. gente, Uhum. né? Se tu Uhum. pensar em Sim. números, assim, é muita gente. E, Uhum. e muitos desses estão entre, a maioria estão entre 20 e 50 anos. Ou Uhum. seja, jovens, idade produtiva, né? Idade que produz, idade Sim. que trabalha e tudo mais. Sim. Uh, e aí o que é o problema? Nessa fase, você tem saúde, né? Então você está usando algo que faz mal à saúde, que vai te trazer problemas, mas numa fase que você tem reserva, numa fase que você está bem. Então você não sente aqueles efeitos nocivos do cigarro. Essa conta ela vai ser paga mais para frente. Ela vai ser paga ali nos Uhum. 60, 70, dependendo do quanto tu fumou, 50 anos. Então, assim, cigarro, cara, é como investimento, sabe? É como se fosse um investimento em que tu pega o teu dinheiro, coloca numa aplicação e lá na frente tu tem um montante de dinheiro guardado, né? Os teus juros E compostos aí, né? Do cigarro. exatamente. O Uhum. cigarro é a mesma coisa. Eu estou fumando hoje, eu sou jovem, eu não sinto nada, me faz bem, né? Na nossa geração aí era socialmente aceito e bonito, né? Era Uhum. legal você fumar, Sim. você era descolado, você era rebelde, né? Era um fora da lei. E só que Fora assim, da lei. Uhum. você está depositando isso numa conta que vai ser cobrada lá no futuro, né? Sim. Uhum. E isso é o grande problema, na minha opinião, sabe? Você está gastando tempo, anos da sua vida. E, cara, assim, ó, se eu chegasse. Aí todo mundo vai dizer assim: ah, mas o meu avô fumou até os 90 anos e não aconteceu nada. Isso, cara, Hum. quantas vezes tu ouviu isso? Isso aí Uhum. todo mundo usa isso. Ó, eu falo que era chique, né? Era cool. Realmente era muito bonito fumar, né? Ficar fedendo a fumaça de cigarro era lindo, né? Então, Foi assim ok. que a minha mãe era adolescente, começou a fumar, ela ensinou a minha avó a fumar com esse argumento. Não, é chique, porque ela descobriu, estava escondida. Isso, sei lá quantos anos, 50 anos atrás, era chique. Aí a minha mãe parou de fumar e a minha avó continuou. Esse foi o problema. Depois, Olha aí, ó. felizmente, parou. É, sim. E todo mundo que fala assim, ah, mas meu avô não teve nada, não teve doença nenhuma. Hum, Cara, o teu avô era uma exceção, ele não era uma regra, né? isso Se eu aí. chegasse e dissesse assim, ó, vamos pegar todo o dinheiro que tu guardou na tua vida e vamos colocar no investimento que 99% das vezes, ou seja, 99 de cada 100 você vai perder e uma você vai ganhar. Você colocaria o teu investimento de toda uma vida nisso? Você ia dizer, você tá louco. Só que o que as pessoas que fumam na juventude, né, entre os 20 e os 40 anos estão fazendo é botando todo o seu investimento, ou seja, a sua saúde, o seu tempo de vida, num investimento em que 99% das vezes elas vão perder. E Sim. se baseando na história do 1% que deu certo. Ah, o meu avô fumou até os 90 anos e ficou bem. Né? Uhum, Então, assim, sim. é um investimento que não. Assim, ó, falo com maior tranquilidade. Eu fumei por 6 anos, tá? Eu sou ex-fumante. Então, tudo isso que eu estou falando, eu posso falar porque eu passei por isso. Eu sei como é, eu sei as dificuldades. Não tô aqui querendo julgar ninguém, dizendo assim, ah, quem fuma, né, julga, apontando o dedo. O que eu estou querendo dizer é que às vezes esse raciocínio a gente não faz. E isso volta nas pesquisas. 30% só dessas pessoas querem parar de fumar ou pensam em parar de fumar. 70% dos fumantes não querem parar de fumar, entendeu? Sim. É muita, Então, muita coisa, né? Por é que muita. isso? Por que esse vício tão intenso, Ackley? Cara, é muito. Na minha opinião, isso não é só. É químico, existe o vício químico do cigarro, isso é fato, existe o bem-estar.
mas existe a questão psicológica do cigarro também. Existe a coisa da dependência psicológica, da dependência social, né? De ter aquela coisa que me faz bem, né? Ah, eu estou estressado, eu vou fumar um cigarro, ele me Já acalma. é um ritual até, né? É, Envolve. Uhum. porque assim, os trabalhos até mostram que a parte do vício à nicotina desaparece ali nas primeiras 2 a 3 semanas que tu para de fumar. Tão Então, rápido assim? essa é Uhum. rápido, né? Assim, a questão da Uhum. dependência, não que naquela chavezinha não está ali, né? Ela pode ser ativada a qualquer momento, basta pegar um cigarro e ativou de novo. Mas a questão de você realmente precisar, né? Todo mundo fala, a abstinência mesmo, ela se resolve, química se resolve rapidamente. O que entra depois é a questão da dependência psicológica, da dependência Sim. de que eu fumo, eu preciso ter, o cigarro me acalma, é um negócio que me tranquiliza, eu estou nervoso, eu fumo, eu preciso ter alguma coisa, eu estou naquele momento que eu. E sempre ou no momento que o cara está nervoso, ou no momento que o cara Uhum. está celebrando, né? Está num bar com os amigos, numa festa. Tipo, às vezes ele trabalha o dia inteiro, tranquilo, não teve nada e ele não lembra de fumar. Mas na hora que dá um Sim. problema, ele vai fumar. Na hora que ele vai sair do trabalho para relaxar, ele vai fumar. Então, não tem só a questão de vício químico. Existe a dependência, né, a parte química da coisa, mas existe também a dependência da parte psicológica do cigarro. Né? E essa, às vezes, é Uhum. o grande limitador. Né? E Uhum. alguns trabalhos mostram, assim, em termos de produtividade, perda de produtividade relacionada ao cigarro, isso existe. Eu vi um estudo brasileiro que falava que o Brasil perde 3 trilhões de reais entre morte e perda de produtividade relacionada ao cigarro, doenças Nossa. e morte. Então, assim, é um impacto econômico também, né? Não é só um Uhum. impacto na saúde da pessoa, é um impacto econômico. Sim. Vou te dar um exemplo. A gente até comentou isso, eu te passei o dado errado. Na verdade, te falei que era um terço, na verdade é um quarto. As pessoas que fumam, gastam em média um quarto do salário mínimo com cigarro. Nossa, é muita coisa. É. 25% do Então, salário mínimo. Puxa vida. cara, o cara Uhum. ganha 2 salários mínimos para pagar aluguel, comer, transporte, né, se vestir, etc e tal. E aí ele gasta 25% de um salário mínimo, ou seja, 10, 12% do que ele ganha, né, se for 2 salários, Uhum. só no Uhum. cigarro, né? Uhum. Uma carteira, nem sei quanto está uma carteira hoje, mas deve estar perto de R$ 10. Imagina, R$ 300 por mês se ele fumar uma carteira. Se fumar Queima, duas, queima o dinheiro e a saúde, né? O as recurso duas e a. coisas, cara. É um Uhum. investimento, na verdade não é um Sim. investimento, é uma perda, né? Perda É. de Sim. saúde, perda de dinheiro, perda de produtividade, perda de tempo, né? Perda de tempo. E, e se a gente tivesse falando daquilo que a gente falou lá atrás, das propagandas do cigarro, né? Que era bonito, Uhum. de uma época que você não tinha acesso ao tratamento, que você não tinha muita opção de medicação, de coisa, eu até entendo, mas hoje em dia a gente tem programas nacionais no SUS, nos postos de saúde contra o tabagismo, terapia de grupo, medicação no posto, né? Assim, a pessoa que, eu não quero ir no posto de saúde, existem médicos que fazem esses tratamentos, pneumologistas a maioria faz, né? Quem normalmente está trabalhando com doenças relacionadas ao cigarro acaba tratando os pacientes fumando e ajudando. Cardiologista faz em alguns Cardiologista, casos. né? Uhum. Exatamente. Sim. Então, assim, o pessoal, existe disponibilidade de medicação, existe conhecimento do mecanismo, né, de como fazer, Uhum. e existe acesso à informação. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa é querer. Né? A Eu decisão, né? Tomar essa quero. decisão. Uhum. Exatamente. Tem algumas Uhum. pegadinhas. Tu me corta o que tu quiser, tá? Porque eu engato aí a fala e eu vou. Então, para quem entrou agora, tem um dado interessante, o doutor Ackley comentou que nos anos 90, 30% da população brasileira fumava e hoje em dia aproximadamente 10%. Eu me pergunto se a gente fosse contabilizar na pandemia, se isso não modificou alguma coisa, né, Ackley? Eu escutei Eu de acho que. pacientes que pioraram, que aumentaram o vício, e mesmo pessoas jovens começaram a fumar pela ansiedade toda gerada pela pandemia. O que que você viu aí no consultório? O que que você Cara, percebeu? eu não vi nenhum trabalho com isso. Acho que isso deve sair só esse ano, ano que vem, né? Esses Mas a dados, tua assim. percepção prática Mas das pessoas. o impacto, assim, meio aquela coisa olhando, né, Uhum, superficial, a impressão que tem é que teve gente que tinha parado e voltou, ou isso. às vezes o que é
pior até, quem já fuma aumentou a carga tabágica, aumentou a Isso. quantidade que fuma, né? Isso realmente aconteceu. Uhum. Porque o cigarro tem uma coisa nas doenças que ele causa, que o efeito é cumulativo. Então, Sim. assim, você fumar uma carteira de cigarro por 20 anos, ou você fumar duas por 10, vai ser meio que equivalente. Quanto mais você fuma, mais você acelera esse processo, né? Uhum. Então, então eu posso fumar um ou dois cigarros por dia a vida inteira? Muito provavelmente o efeito vai ser pequeno. Depende do cigarro que tu fuma. Por que depende? Porque a gente tem hoje cigarro de filtro, que é o normal, todo mundo conhece, né? Que uma carteira tem aí 20 cigarros. Então, quando o cara fuma uma carteira por dia, ele está fumando 20 cigarros por dia, de filtro. Mas a gente tem o palheiro, né? Não sei se o pessoal sabe, mas o palheiro é o que é muito consumido nos agricultores. Algumas pessoas consomem hoje na cidade mesmo, que é o fumo de corda, fumo de rolo, usam palheiro, achando que é mais natural. E os trabalhos mostram que um palheiro equivale a 10 cigarros de filtro. Então, assim, eu já tive paciente com câncer de boca que chegou, eu perguntei assim, o senhor fuma? Não, eu fumo pouco. Tá, mas quanto o senhor fuma? Né? Pouco, normalmente é meia carteira que as pessoas falam, isso é bastante, mas as pessoas falam que é pouco. Eu fumo uns 3, 4 por dia. 3, 4, o cara fez um câncer, cara jovem, de 60 anos, câncer de boca. Mas o que o senhor fuma? Não, eu fumo palheiro, que é mais natural. Falei, não, Olha então só o o senhor fuma argumento. duas carteiras, cada palheira é 10, o senhor está fumando 40, o senhor fuma duas carteiras por dia. Cada carteira tem 20. E aí ele arregalou o olho e falou, sério? Ele não sabia disso. Ele não sabia que um palheiro equivalia a 10 cigarros. E ele estava na cabeça dele achando que ele estava fumando pouco e algo natural. E na verdade ele estava fumando muito. Entendeu? Ele desenvolveu esse câncer com quanto tempo de tabagismo, Atley? Acho que foi 15 anos, 20 anos, 15 uma coisa anos. assim. Uhum. E Coisa na boca, não foi na na boca. laringe. Aham, Porque sim. assim, a gente tem câncer de boca relacionado ao cigarro. Boca, quando a gente fala, é tudo que está à frente da amígdala, né? Língua, gengiva, a parte de dentro da bochecha, o céu da boca. O que está atrás ali, a amígdala, né? O palato, a úvula, garganta, também está relacionado ao cigarro. Né? Hoje em dia tem Uhum. HPV também nessa conta, mas o cigarro Uhum. ainda é o principal fator de risco no Brasil. Sim. Câncer de laringe, cordas vocais, né? É relacionado ao cigarro. Câncer de hipofaringe, que é ao lado da laringe, onde passa a comida, onde passa o alimento. Já não dá para a gente ver se abrir a boca olhar dentro do espelho, fica mais no pescoço. Também é relacionado ao cigarro. Câncer de Uhum. esôfago, que é onde Uhum. passa a comida ali para o estômago, relacionado ao cigarro. Câncer de pulmão, relacionado ao cigarro. Câncer de bexiga, relacionado ao cigarro. Entra na gineco, né? Mama já falam que tem fator, o cigarro influencia, o ovário influencia. E aí a gente pode sair das doenças de câncer e entrar no DPOC, no enfisema, para ti, né? Rinite, né? Asma, Sinusite crônica, sim. sinusite Uhum. crônica, né? Tudo isso, quem tem rinite, provavelmente o cigarro piora, quem tem asma, Piora. o cigarro Inclusive o piora. tabagismo passivo piora demais, né? Sim. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa importantíssima, né? Crianças, né, que convivem com Sim. fumantes têm mais doenças respiratórias, doenças do trato respiratório, Uhum. tanto superior quanto inferior, por Sim. conta do fumo passivo. Então, às vezes o pai fuma, não quer que o filho fume, mas fuma dentro de casa com o filho, Sim. né? Isso. Então, Uhum. as alterações da voz, né? A Vanessa falou ali as alterações da voz, as rouquidões, os edemas de Heinck, que são alterações da corda vocal, que não é câncer, mas são alterações relacionadas ao cigarro. Então, assim, Leucoplasias, né? Lesões alterações, as pré-malignas. lesões pré-malignas, as manchas na boca, hipertensão, infarto, derrame, né? As oclusões, as doenças vasculares periféricas, né? As alterações arteriais das pernas relacionadas ao cigarro. Então, assim, tu entra numa lista gigantesca de doenças relacionadas ao cigarro. Algumas delas praticamente deixariam de existir se a gente não tivesse fumantes, né? Uhum. Porque, assim, câncer de boca, ia sobrar muito pouco paciente que não fuma e tem câncer de boca. Né? Sim, correto. Uhum. Câncer de pulmão, talvez até nem tanto, mas ia diminuir, todas iam diminuir drasticamente, isso é fato, ia diminuir Uhum. Uhum. absurdamente se não fosse o cigarro. Né? Então, Uhum.
a gente viu isso, né? Se pegar estatisticamente, essas mortes por essas doenças começaram a diminuir, porque também assim, tu começa uma campanha 20 anos atrás, 30 anos atrás para diminuir o número de fumantes, só que assim, tem muita gente que não vai parar de fumar, muita gente que fumou e só vai desenvolver o câncer lá na frente, então tu leva anos para ver realmente a eficácia disso tudo, né? Quanto isso melhorou, né? Mas eu Até queria que te o falar. tabagismo passivo, né, Clea, a questão de proibição de fumar em lugares públicos fechados é algo muito recente. Eu acredito que uns 12 anos, 11, algo Acho que assim no isso. Brasil. Não faz muito tempo. E também isso vai gerar um impacto que ainda não foi visível, né? Possivelmente não visível. Ó, a doutora Vanessa, gerente oftalmo, trouxe aqui catarata, doença macular da retina, acho que é isso, DMRI. É, Também, ó, altera tudo. Acho que não tem um órgão que não seja afetado pelo tabagismo, né? eu vou te falar que eu já procurei e eu não achei nada que a gente pudesse dizer assim, ah, isso aqui o cigarro faz bem, Olha só. sabe? Tipo assim, eu não consegui. E quanto mais eu vejo, quanto mais eu converso com os colegas de áreas completamente distintas à parte oncológica, né? Quem trabalha com câncer, às vezes a gente vê, por exemplo, eu falo ali catarata, não sabia de catarata, não, que influenciava. Tu começa a ver que quase tudo tem uma influência negativa do cigarro em cima, né? Então, Sim. Uhum. absurdo, né? Mas voltando àquela história do palheiro, charuto, por exemplo, todo mundo fala charuto a gente não traga. Não O traga. charuto equivale, a carga dele de nicotina e de substâncias relacionadas ao fumo equivale a 20 cigarros, é uma carteira de cigarro. Então, assim, não traga, mas na boca o charuto tem um efeito. Então, assim, ele tem relação com câncer de boca. Ele pode não ter relação com câncer de pulmão porque você não traga a fumaça, mas com Olha câncer de só. boca tem. Tanto é que na Uhum. Índia eles têm o hábito de Uhum. mascar o tabaco, não é nem fumar, tá? Não é nem botar fogo, é Sim. mascar mesmo. E eles Uhum. têm um alto índice de câncer de boca por conta desse hábito de mascar o tabaco. Então, Uhum. o problema não está só na queima do tabaco, o problema está realmente no tabaco, na folha, nas substâncias que tem ali, nos agentes indutores de carcinogênese que tem ali. E aí a gente Uhum. entra nos jovens que trocaram cigarro, trocaram, não fumam palheiro, não fumam charuto, mas fumam narguilé, né? O narguilé. Uhum. Né? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Então, se você pegar. Uma hora. 5 carteiras, exatamente. Então, assim, se tu acender o narguilé agora aqui, a gente ficar conversando, eu com um aqui, você um Uhum. aí, e a gente ficar 1 hora aqui fumando e conversando, eu vou ter fumado 5 carteiras, você vai ter fumado 5 carteiras de cigarro. Entendeu? Nossa. E isso, para mim, é o cigarro que tu fuma sem saber, né? Mas passa na água, resfria, faz. Cara, 100 cigarros, é porque você 100 absorve aquelas cigarros. substâncias. Ficaram apavorados, mas é real, isso aí pode procurar aí, que não é informação fake, não. É real. Você já atendeu paciente que teve câncer por causa disso? Não, Desse... mas aqui não, aqui não. Ainda Talvez não, ainda ainda não. não, né, Ackley? Porque são pacientes jovens, É, mas isso vem aparecer daqui 10 anos. isso é um hábito muito dos árabes, né? Eles fazem muito, Sim, né, rouca e tal, e os africanos de origem árabe, os árabes em geral, que é uma coisa que começou a vir para o Ocidente pela juventude, né? Hoje o pessoal está certo. substituindo pelo cigarro eletrônico. Aí vai dizer, Isso que tem. eu ia te perguntar. E É, sobre o cigarro eletrônico? A então, polêmica, não né? tem ainda tempo para ter estudo que aumenta Hum. a incidência. Em teoria, não aumentaria a incidência de câncer. Uhum. Só que assim, a Sim. nicotina ela atua no sistema cardiovascular, então você continua tendo nicotina, dependendo do quanto você fumar, você pode ter Sim. hipertensão, né? Você pode desenvolver Uhum. doenças cardiovasculares. E Uhum. aí tem o tal do vaping, né? Que é a doença relacionada, pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico, que tem uns 2 anos que saiu, teve uma série de mortes nos Estados Unidos, né? Sim. Por conta de um óleo que usava no cigarro eletrônico, e é uma coisa que desenvolveu do cigarro eletrônico. Então, meio que morreu isso daí porque apareceu o Covid, né? Não sei o que. O foco é outro, né, Ackley, É, agora. Acabou. mas Os estudos teve, clínicos estão com outro foco. Uhum. teve uma série de mortes aí, uns 3 anos, 2, 3 anos atrás, com doenças relacionadas ao cigarro eletrônico, mas aí numa outra modalidade, né? Num outro, era mais uma doença inflamatória, mais uma agressão pulmonar relacionada Sim. ao cigarro eletrônico, né? Uhum. Mas aí Uhum. o que me impressiona disso é que assim, às vezes a gente fuma sem saber, né? Você vai numa festa, tem um narguilé, ah,
compartilhou, é legal porque é saboroso, não sei se você já experimentou, eu já experimentei, é saboroso, não é quente, não dá aquele cheiro ruim, então assim, você acha que aquilo ali é uma maravilha, né? E na verdade ele seria o mais carregado, mais tóxico de todos, né? Nossa, eu Então, não tinha ideia. 1 hora equivalente a 100 100 cigarros. cigarros, é bastante, né? Assustador. É Uhum, bastante, é sim. bastante, né? E acho que tem uma doença aí que interessa aos homens, viu? Ai, ai, Cigarro ai. O causa que impotência será? sexual, né? Isso é uma das causas de impotência sexual. Sim. Então, assim, o cara que fuma tem grande chance de ficar impotente no futuro. O cara, além de ele Uhum. estar depositando naquela conta um pouquinho da sua saúde que vai embora, ele ainda vai ter um pouquinho a menos da sua saúde sexual, né? Interfere em Então, toda a parte vascular, né, Acre? Então, interfere exatamente. em tudo. Uhum, Então é algo que tem que ser evitado, né? Assim, algo que tem que ser uhum, é, combatido realmente, né? Os gastos sim. de saúde com cigarros são absurdos, né? Que números que você tem, Acre? Cara, a gente gasta em torno de 30% dos gastos de saúde são Uhum. relacionados a doenças do cigarro. É muita Então, coisa. exatamente. Então, assim, tudo que a gente está gastando hoje, que não é pouco, né? Se eu não me engano, no Brasil se gasta 12% do PIB, do que a gente, do produto interno bruto, com saúde. Esses números devem chegar a 20% nos próximos anos, por Uhum, envelhecimento da população, etc. Tal. uhum, Desses 20%, 30% é gasto com doenças que, direta ou indiretamente, estão relacionadas ao cigarro. uhum. Então, claro que agora a gente vai ter Covid, provavelmente esses números, né, sequelas da Covid, esses números devem bagunçar um pouco aí nos próximos anos, Sim. né? Mas isso são os dados que a gente tinha até então. Então Imagina é se pudesse direcionar esse montante para outras ações de saúde. Quanto impacto, a longevidade, a expectativa de vida, quanto que os outros números iam modificar, né, Acre? não, isso Impressionante aí ia isso. ser uma mudança, cara, a gente ia ter muita pesquisa. Porque a gente ia Uhum. deixar de trabalhar com muita doença que tu tem que correr atrás e ia poder Sim, trabalhar com prevenção mais, né? com prevenção. Uhum. Porque o que a gente está Nos falando três aqui, níveis. Uhum. o que a gente está falando aqui nada mais é do que prevenção, né? Uhum. Porque a gente está falando que fumar faz mal. Fumar causa isso. Fumar, né, causa determinadas doenças. Fumar faz você perder anos de vida. Fumar faz você perder produtividade, faz você perder dinheiro, faz você estragar a sua saúde. Então, a gente está falando de prevenção, né? Porque depois que o paciente Sim. chega para mim com câncer de boca, aquilo já não foi mais evitado, a gente está tratando, né? A gente não está prevenindo. Uh, Uhum. Se a gente estava falando de investimento, né, de gastar um pouco da sua saúde ao longo prazo, economizar deixar de fumar é economizar a sua saúde, né? É trabalhar com Sim. prevenção, né? É deixar um pouco de saúde lá para frente, né? Uhum. E a gente vê isso, né? As pessoas que chegam, que não fumam, que têm hábitos de vida mais saudáveis, chegam na velhice com uma melhor qualidade de vida, né? Uhum. Sim. Talvez isso não impacte o quanto você vai viver, mas impacte como você vai viver. Né? Isso de como? O hábito de fumar puxaria assim outros tipos de vícios, de hábitos negativos, no teu ponto de vista? Bebida alcoólica, sedentarismo? Como você enxerga isso? Assim, ó, o perfil de paciente que eu tenho é uma amostra um pouco viciada também, né? Uhum, O meu paciente, ele fuma e bebe, e uhum, ele tem realmente uma cadeia de destruição relacionada ao cigarro com muitas coisas. uhum, Mas é difícil tu ver alguém que tem uma vida completamente saudável, que faça esporte, uhum. que se alimente bem, sabe? Que está com o peso controlado, que beba com moderação ou que não beba e que fume. Né? Sim, É uma coisa que não encaixa, porque assim, não, eu gosto de correr, eu sou maratonista. Se eu fumar, eu já não tenho pulmão para fazer isso. sim. Né? Eu acho que entra dentro de um combo, sabe? Assim, Uhum, quando você começa a melhorar a sua. Vamos supor, você está com essa vida toda desregrada e fumante. Você sim. começa a melhorar as outras coisas, chega uma hora que você olha e vê assim, preciso parar de fumar, porque isso
não está dentro da atualidade do escopo atual, entende? É uma coisa natural. Então, uma das estratégias que a gente usa é a pessoa, por exemplo, começar a fazer exercício físico. Se o cara Um começa a hábito fazer... bom puxa outro, né? Nesse contexto. Exatamente. Eu quero parar de Neurológico, né? fumar. Eu quero parar de fumar. Vai fazer um exercício físico. Vai diminuir tua ansiedade. Você vai te distrair. Você vai ter onde descontar a tua energia. E você vai começar a ver progressão naquilo ali. E se você voltar a fumar, você vai ver que atrapalha, né? Sim. É um Então, reforço positivo, né? Conforme vai exatamente. conseguindo, vai encaixando outros hábitos bons, vai perdendo peso com atividade física, vai conseguindo dormir melhor, né? Isso é muito legal. Essas coisas vão Vai melhorando, puxando a né? Vão se outra. complementando, né? Isso aí Sim, é excelente. Deixa eu ver se alguém ótimo. perguntou alguma coisa aqui. Chegasse a ver, acho que a gente. As pessoas mais comentaram, né, que o cigarro era algo É. visto como muito elegante, muito chique, se espantaram aí com os números do cigarro de palha e o narguilé. Alguém Você falou quer... que na Europa é muito frequente ter muitos fumantes, né? Realmente a Europa é bem É, cultural isso, né? sim. É bem cultural o cigarro na Europa. Foi a E, Cris, ela mora em Portugal, ela está contando de lá isso, essa visão. É é, verdade, né? eu acho que Muita gente. existem alguns lugares que cigarro é bem. China, né? Chineses fumam muito, muito, muito. Uhum, uhum, Índia fuma bastante. É, acho que no Brasil a gente ainda tem um número baixo de fumantes, sabe? Assim, a gente ainda tem sim. números bem bons. O problema é que a gente tem muito fumante nas camadas sociais mais baixas, né? Uhum, Então, isso acaba entrando nesse combo que eu falei de cuidado, de malnutrição, de etilismo associado, porque assim, o cigarro, ele é um fator de risco, vou falar ali pela minha área, câncer de boca e garganta. Cigarro uhum, aumenta ali de 10 vezes, em torno de 7 a 10 vezes o risco de câncer de boca, né? Pode chegar até 20% em alguns trabalhos. O álcool aumenta um pouquinho menos, 5 a 7 vezes. Agora, quando você uhum. junta álcool e cigarro, isso vira. Alguns trabalhos falam em até 100 vezes, né? Mas Nossa, que seja, exponencial. que seja 30, né? Já é muito. Mas alguns É. trabalhos falam até em 100 vezes o risco de câncer de boca e garganta. Então, assim, a associação de álcool e cigarro é uma bomba atômica para desenvolvimento de câncer de boca, de garganta, né? Uhum, Então, realmente os números são bem assustadores. Mas eu acho que a sim. gente está bem ainda perto de alguns lugares Comparando, do né, mundo, com né? outros países. Longe do Sim. ideal, mas ainda está bem. Uhum. Longe do E ideal. você teria, assim, Clay, se tiver alguém aqui nos ouvindo que esteja pensando em abandonar esse vício, ou que tem algum familiar que pensa nisso, quais seriam algumas orientações para essa pessoa que está considerando parar de fumar, ou que de repente estava quase parando, daí estourou a pandemia, aquela ansiedade aumentou muito, que eu percebi isso no consultório, ouvi muito esses relatos. O que que você teria a dizer para essas Cara, pessoas? a primeira coisa é que a pessoa tem que querer. Isso Uhum, é fato, assim, ó. uhum, Não adianta você forçar a família ser, botar pressão, né? Porque assim, a pessoa tem que entender que sim, ela precisa parar de fumar, ou que ela deveria parar de fumar. E esse é o grande desafio. A maioria são jovens que se sentem super bem, que o cigarro para eles faz bem, que o cigarro tem um fator social naquele grupo, a rodinha de amigos que fumam, né, o barzinho com a cervejinha, com o cigarro, e isso faz bem para a pessoa, ela se sente bem, e ela não tem os efeitos negativos do cigarro. Ali nos uhum, 40, 50 anos, ela começa a sentir os efeitos negativos do cigarro e ela começa a pensar: eu preciso parar de fumar. Então, é sim, mais ou menos o que a gente vê que acontece. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa entender que aquilo ali precisa parar. Ele precisa parar aquilo e ele precisa querer. A partir disso, a gente consegue ter algumas estratégias, algumas dicas de como executar isso. Né? Porque querer é o primeiro passo, mas executar também é difícil. Quantos você sim. conhece que pararam de fumar um tempo e voltaram a fumar? Né? Ou que tentaram parar de fumar e não conseguiram e a pessoa desiste. Eu desisti, eu tentei 2 vezes e não consegui. Porque às vezes a pessoa não faz isso com um planejamento, não faz isso com Uhum, uma estratégia. Né? uhum, sim. Ah,
a Gabriela perguntou de cigarro eletrônico, a gente falou ali, não tem a princípio, que tem a o vaping, né, que é uma doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico, mas ainda não tem trabalhos mostrando equivalência. Tem para charuto, tem palheiro, tem narguilé, que a gente falou que equivale a 100 cigarros, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, mas ainda não tem comparando com o eletrônico. Mas o eletrônico tem doenças relacionadas ao cigarro eletrônico, que não são necessariamente câncer, né? Não as mesmas doenças, né? Então, assim, tu tem que montar uma estratégia para isso. Tu tem que criar uma estratégia para parar de fumar. Eu quero parar de fumar. O que é a primeira coisa que tu vais fazer? Primeira coisa que tu vai... 3 dicas, tá? Vamos botar... Eu fiz um vídeo, vou botar no YouTube semana que vem, com mais dicas. Mais dicas. Mas hoje vamos falar de 3. Tá bom. A primeira coisa, escolher uma data. Tá? Então, assim, eu não sei se você já notou isso nos seus pacientes, eu já notei. Os pacientes que relacionam o parar de fumar com alguma data importante, normalmente, os que permaneceram sem fumar, eles relacionaram isso a uma data importante. Seu aniversário, aniversário de um filho, alguma data que tenha valor emocional e sentimental em que ele vai lembrar disso. Entende? Então, tipo, hoje é o aniversário da minha filha. Então, se eu fosse parar de fumar, hoje seria um dia. E é aquela coisa bem romântica mesmo, né? Tipo assim, não, eu escolhi... Né? Exatamente. Eu escolhi o dia da minha filha para parar de fumar e nunca mais fumei. Parece coisa de livro, né? Parágrafo de livro. Mas é exatamente isso, porque a gente entra o emocional junto daquela coisa que a gente comentou psicológica. Quando o cara for pensar em fumar de novo, ele vai pensar assim, não, mas eu escolhi parar no dia do aniversário da minha filha, eu não posso fazer isso de novo. E aí eu vejo a ela como se fosse até uma promessa. Exatamente, pessoa, cara, exatamente. Entendeu? Entra uma coisa romântica, né? Assim, uma aliança ali. Isso, que trabalha esse lado psicológico da necessidade de fumar, né? Então, isso é interessante. Escolher uma data. Tem uma outra dica aqui, que é não compre mais. Não compre cigarro. Porque, assim, é o famoso se tem, eu vou fumar. Tá? Eu vou te falar, quando eu parei de fumar, se eu comprar uma carteira de cigarro para fumar um cigarro, eu fumo uma carteira inteira. Você parou há quanto tempo, Ackley? Já faz muito tempo, cara. E mesmo assim fica uns 12 anos, eu acho que foi. Não, tranquilo. Olha só. Tranquilo, entendeu? Eu posso passar do lado de alguém que fuma, vou achar ruim, cheiro, não vou querer. Mas, assim, se eu tô afim de fumar um cigarro, pegar, vai uma carteira, entendeu? Então, assim, se você compra, eu vou comprar e se precisar, se eu me sentir mal, você vai fumar inteiro, velho. Não tenha dúvida nenhuma, entendeu? Então, assim, daí o cara substitui, eu vou lá e compro de 1 em 1. Então também não adianta, porque você vai começar a ir todo dia comprando, né? Vai perder mais tempo ainda. Exatamente. E daí daqui a pouco tu vai dizer, eu já comprei, eu vou comprar uma carteira mesmo e... Desencana então, assim, de uma vez. Não dá mole para azar, cara. Não compra, entendeu? Não compra mais. Então escolhe uma data, tem algumas outras estratégias relacionadas à data, daí lá no vídeo do YouTube eu vou falar. Mas escolheu a data, montou a estratégia, não compra mais. É uma outra coisa, porque as pessoas, elas negociam com elas mesmas, elas tentam se enganar, dizendo que vai comprar só um, que vai comprar uma carteira e vai fumar só um. A gente faz isso, é natural do ser humano, a gente se engana em várias coisas, né? Então... Eu tô vendo assim, os meus pacientes são viciados em descongestionantes nasais, é a mesma coisa, Exatamente. Então tem que decidir, cara, chega, joga fora aquilo, define que não vai mais usar, sabe que vai sofrer alguns dias e não compra mais, é isso aí. Isso que eu ia te falar, é isso que eu ia te perguntar, fazendo um paralelo com isso. Descongestionante nasal, se eu sou viciado, aquele cara que de 15 em 15 minutos, tuf. Se eu parar hoje, quantos dias eu, em teoria, não preciso mais fisicamente daquilo ali? 2 semanas? Não, menos do que isso, porque a gente entra com um tratamento paralelo, vai desinflamando o nariz, às vezes é 2, 3 dias que a pessoa sofre. E aí fica só o hábito. Isso, e a dependência psicológica é muito forte, porque tem pessoas que não conseguem se imaginar sair de casa sem ele, ou viajar, ou ficam naquele desespero de ter aquilo à mão. E é muito semelhante. Então, eu estou fazendo vários paralelos. Então, eu falo para o meu paciente, você tem que tomar uma decisão. Decide
E começa, e você sabe que vai ser 2, 3 dias difíceis, quer dizer, não é muito, assim. Sim. Mas, né? Então é o primeiro passo. E a decisão tem que ser da pessoa, não é a família, não é, exatamente da mesma maneira. E é aquela coisa, se no primeiro dia que ele acordar com o nariz mais trancado, se ele for lá na farmácia comprar o descongestionante e colocar, recomeçou o processo todo, né? Pode, vai o efeito rebote de novo. Inclusive, saiu um estudo ano passado, na Itália, né? Definindo essa questão do vício, do hábito psicológico, do descongestionante, linkando as pessoas, os tabagistas, com uso maior de descongestionante. Então, tanto pelo hábito negativo, esse efeito composto, né, de puxar os 2 hábitos negativos, mas também eu vejo que o próprio tabagismo pode ter gerado uma inflamação nasal, pode ter gerado mais congestão e uma necessidade por esse medicamento. Mas são os hábitos negativos que vão somando ali naquela pessoa, né? Então, isso aí foi publicado ano passado. Então, é o paralelo perfeito, né? Porque você tem um efeito de curto, de alguns dias, algumas semanas, e depois fica um efeito psicológico, uma necessidade de ter aquilo. E se você voltar a usar, você retoma o processo. Se você comprar, você vai usar. Então é o paralelo perfeito. Nunca tinha pensado nisso. Então agora que eu linkei, lembrei desse artigo aí que eu li. E qual que é a terceira dica? Tô curiosa. A terceira dica é a mesma coisa para quem é viciado em descongestionante nasal. Procure ajuda médica. Entendeu? Porque assim, ó, talvez no começo a pessoa tenha disposição, tenha vontade, ela sabe quando ela vai parar de fumar, ela tem o apoio da família, ela tem a sua estratégia de como vai parar de fumar, ela está disposta a não comprar mais, ela está focada. Só que ela é muito ansiosa, então ela talvez precise de uma medicação para diminuir esse efeito de ansiedade dos primeiros dias, da primeira semana, da necessidade de cigarro. Ela, por ter ansiedade, ela pode substituir o cigarro por outra coisa. Aí muita gente fala, eu engordei depois que eu parei de fumar. Claro, a pessoa, ela focou a sua ansiedade. Muitas vezes a pessoa fuma por ansiedade, aí ela direcionou sua ansiedade para a comida, né? E aí engordou. Então, assim, existem medicações hoje que conseguem diminuir esses sintomas de ansiedade, diminuir essa coisa do cigarro. Existem os adesivos de nicotina para os primeiros mês ali, que vai adujudar a pessoa a tirar aquela vício químico da nicotina, né? Ajudar a reduzir. Mas o adesivo ele não é a salvação da lavoura, ele não é aquilo que vai resolver o problema. Né? Ele é uma ferramenta nesse processo de deixar de fumar. Né? E aí, hoje, você tem auxílio médico, você pode fazer terapia, você pode usar medicação, você pode usar os adesivos. Tratamento combinado, tratamento multiprofissional, ele é o que tem melhores resultados. Mas ele não funciona só, porque a gente vê também o contrário. A pessoa vai no médico para parar de fumar, ela quer um remédio, ela quer um adesivo. Mas ela não está disposta a não comprar mais. Ela transfere a responsabilidade para um terceiro, né? Sim, no descongestionante também. Eu não quero sofrer, eu quero parar de usar, ou eu quero fazer uma cirurgia para parar de usar o descongestionante. E, na verdade, a gente desmama o paciente antes de fazer uma cirurgia nasal, até a mesma situação. Então, precisa muito dessa questão de assumir essa responsabilidade para si, abraçar o problema, enxergar, né? E tomar essa decisão. E uma coisa que é importante, Fernanda, eu não vou lembrar direitinho os números agora, mas eu fiz o vídeo também no YouTube que está essa semana. Ó, pessoal, se inscreva no canal do Dr. Acre, tá muito legal. Tem muita propaganda, muito jabá hoje. Mas, independente da idade que você for parar de fumar, tem trabalhos que mostram que você acrescenta anos de vida. Além de você ter uma série de benefícios, né? Sistema cardiovascular, melhora da pressão arterial, melhora da frequência cardíaca. Depois de alguns meses, ali, aquela tosse do fumante, em torno de 1 mês, 2 meses, aquilo ali desaparece praticamente. Até perto de 1 ano, tua função pulmonar melhora bem. Depois de 5 anos, você reduz a tua chance de infarto. Depois de 10 anos, você reduz a tua chance de câncer pela metade, de câncer de pulmão, câncer de boca. Mas aí você vai dizer, mas eu tenho 70 anos, vou parar de fumar agora? Tem trabalhos que mostram que a partir dos 60 anos, parando de fumar, você acrescentaria 3 anos de vida. Tá? Então, assim, mesmo lá no idoso, se você parar de fumar, você vai acrescentar algum tempo de vida,
né? Quanto mais jovem, claro, muito melhor. Se eu não me engano, 30 anos você acrescentaria 10 anos de vida. 10 anos a mais de vida do que se você continuasse fumando. Tá? Então, assim, um cara de 30 anos que fuma e continua fumando vai viver 10 anos a menos do que o cara de 30 anos que parou de fumar. Né? Então, tem um impacto grande nos anos de vida. E, independente da tua idade, vai te trazer benefício. Pode ser que não te poupe de desenvolver um câncer relacionado ao cigarro, alguma coisa assim, mas vai te trazer benefícios de qualidade de vida. E isso é importante também, né? Isso é muito importante. Isso, na minha opinião, é o mais importante. Você conseguir caminhar bem, se locomover, né? Evitar um AVC, de repente, né, Acley, que é uma coisa muito séria também, eventos cardiovasculares. Puxa vida. Doentes não, né? Porque algumas pessoas morrem dormindo, mas assim, morrer todo mundo vai, né? Talvez ficar doente, uma boa parte vai. Sim. Mas o quanto a gente conseguir minimizar isso é que é importante. E hábitos de vida saudáveis, e parar de fumar é um hábito de vida saudável, fazer exercício é um hábito de vida saudável, isso é que vai trazer qualidade de vida, né? Sim. Perfeito. Porque assim, você fala, a gente tá falando de rinite da sua parte, né? O cara não vai morrer de rinite, né? Mas a qualidade de vida, a gente falou sobre isso na live, né? Sim, a qualidade de vida e a produtividade cai. Então, assim, para que eu vou tratar a rinite? É a mesma coisa parar de fumar. Por que eu vou parar de fumar? Porque vai melhorar a tua qualidade de vida e talvez vai deixar, né? Vai evitar doenças que te levem à morte. No seu caso, por que você vai tratar a rinite? Porque vai melhorar a sua qualidade de vida. E isso tem importância. Né? Sim, cada vez mais as escalas de qualidade de vida. Até eu vi um artigo sobre o tabagismo e sinusite crônica, que pacientes fumantes que são submetidos à cirurgia para sinusite crônica, eles têm uma melhora em qualidade de vida muito menor do que o paciente não fumante. Ele cicatriza mal, ele vai precisar de mais cirurgias revisionais, não melhora, não fica satisfeito muitas vezes com a cirurgia, então tem mais isso, tanto que até um tempo atrás era até contraindicado, não se achava benefício fazer a cirurgia no fumante, com sinusite crônica. Hoje não, hoje se faz, mas já se sabe que o resultado será mais pobre. E essa cirurgia, ela é voltada para a qualidade de vida. Quer dizer, então a gente não consegue oferecer isso para o paciente. Sim, não, para tudo, né? Até se você for fazer uma plástica, se você for fumante, você vai ter um risco de não ter um resultado estético tão bom. Então, assim, para tudo, né, cara? Para tudo. Muito bom, Acley. Olha, então foram 3 dicas aí finais para quem quiser parar de fumar. Defina a sua data, tenha a sua estratégia, seu plano de ação. Pare não compre mais. Não compre. Procure ajuda médica. E a 4ª dica, se inscreva no canal do Dr. Acley, porque lá vai ter mais dicas que a gente já falou. Aqui foi só um spoiler. Qual a especialidade que devemos procurar? Pode ser pneumo, cardiologista. Quem mais, Acley? Normalmente, assim, quem trabalha com doenças relacionadas ao cigarro acaba tratando. O pessoal da pneumologia e da cardiologia que faz o trabalho mais intenso, assim, eles acabam trabalhando mais, porque tem muita doença relacionada, não câncer, né, relacionada ao cigarro, né, como enfisema, AVC, infarto. Então, eles acabam focando mais nisso, mas alguns oncologistas acabam tratando, né? Mas eu diria que mais esse pessoal da cardiologia e pneumologia que focam mais, né? É difícil a gente dizer o nome, porque assim, tem locais que tem médicos que trabalham isso muito bem, né? Assim, que não necessariamente são dessa especialidade, mas que tratam muito bem, né? Então, procurar alguém que trate o tabagismo, né? Isso é a primeira coisa. E de preferência que esteja numa clínica, algum lugar que tenha um tratamento multiprofissional, né? Isso aí é o que tem Pode melhor precisar resultado. de um psiquiatra, eventualmente, se tiver com muita ansiedade, né? Terapia. Perfeito, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Acredito que a gente respondeu aqui, né? Acho que sim, deixa eu dar um look aqui. Olha, sigam o perfil do Dr. Acley, tem muitas dicas legais sobre saúde em geral. Ele faz live toda semana, para quem não conhecia ele, tá? E sigam ele também no canal, que tá muito legal assistir teus vídeos essa semana, achei o máximo. Muito bom. Tá meio humorístico. Muito bom. Não, e hoje só guerreiros aqui, véspera de feriado à noite, não é, Acley? Quem tá aqui, ó, ponta firme. Muito bom. Obrigada pela presença. Não é para qualquer um. Obrigada pela presença e pelo tempo de todos vocês.
Nós agradecemos. E eu agradeço você, Fernando, pelo convite. Obrigada. Eu vou deixar a live salva, então se vocês quiserem compartilhar com algum familiar que não pôde estar presente aqui ao vivo conosco, eu vou deixar no meu perfil. E qualquer dúvida, vocês encaminham também ali no direct, doutora Ackley, né, Ackley? Surgir. Todo dia tem caixinha de pergunta, pode deixar pergunta, sem problema. Então tá bom, gente. Se cuidem. Um bom feriado aí para vocês e não fumem, hein? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, gente.